Olá, gente! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito bacana. Então, primeiro dia de aula. Na verdade, se você já pensa nesse assunto muito antes, quando você matricula o seu filho na escola. Eu venho falar aqui hoje da mochila. O que vocês carregam na mochila dos seus filhos no primeiro dia de aula? Conta pra mim. Eu vou contar algumas coisas que eu vejo, né? Tem as coisas pessoais deles, né? Como roupas, sapatos, fraldas, chupetas, mamadeiras, lenços umedecidos. Mas não tem só isso não. Existem outras coisas que a gente carrega na mochila dos nossos filhos no primeiro dia de aula, no primeiro dia, na primeira semana de adaptação. São coisas básicas, mas elas são bem significativas. Nós carregamos medo. Opa, será que eu fiz a escolha certa? A culpa. Ai, meu Deus, vou ter que deixar ele aqui para voltar para trabalhar. Eu tenho que voltar para trabalhar, eu tenho que voltar para as minhas atividades físicas. A ansiedade. Será que ele vai demorar muito para se adaptar? Será que ele vai se adaptar logo? Como é que será esse processo de adaptação? Quanto tempo será que vai demorar? É, isso tá lá na mochila, tá lá dentro da mochila deles. Quando a gente abre assim, ó, sai o mundo lá de dentro e a gente fica pensando, nossa, quanta coisa tem dentro dessa mochila. E a gente pensava que só eram coisas pessoais, né? Mas são pessoais, porque cada mochila é única, cada história é única e cada ansiedade, cada medo, cada desejo, cada culpa é único. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tirar isso devagarinho, um dia após o outro, a gente vai tirando medo, a gente vai tirando culpa, a gente vai tirando ansiedade, a gente vai tirando as dúvidas em relação ao processo de adaptação. Como é que acontece? Caí de paraquedas aqui, não sei como funciona. Será que eu posso vir junto com a família toda no primeiro dia de aula? Como é que funciona isso? Será que eu posso ficar aqui junto com todo mundo? Será que pode entrar o pai um pouquinho, a mãe um pouquinho, a avó um pouquinho? Como funciona isso? Geralmente, quem começa a adaptação termina a adaptação, porque é muito tchau para criança tão pequena de 0 a 2 anos poder dar. Imagina, tchau pai, tchau mãe, tchau vó, ele já está se despedindo da família dele toda. Então, nossa, quanta dor tem ali dentro, porque dentro de uma mochila de criança de 0 a 2 anos, no primeiro dia de aula, na primeira e na segunda de adaptação, tem dor, tem muita dor. Porque lá dentro ele carrega também, não só os pais, como as crianças, expectativas. Será que esse lugar é legal? Será que eu vou gostar? Será que vão cuidar bem de mim? Será que vão entender o meu choro? Será que vão entender quando eu tô com fome ou quando eu tô com sono? Será que vão entender a minha linguagem? São questões que eu escuto muito dos pais e das crianças em forma de chorinho, em forma de quando pede um colinho, né? Porque são expectativas. Eu sei o que o meu filho faz, né? Mas ele tá dentro da faixa etária? Será que é isso o esperado? Será que ele tá no lugar certo? Será que ele vai conseguir acompanhar o ritmo do grupo? Calma, ele tá só chegando, ele tá experimentando. É muito comum eles largarem a mochila lá e entrar na sala e ver todo aquele colorido, todo aquele movimento, as crianças falando, brincando, interagindo, e lá ele se lança para a interação. E aí o que que fica? A dor do pai, da mãe ou da avó, depende de quem for fazer a adaptação. Nem ligou para mim, nem me deu tchau, não quer nem saber de mim, foi logo se socializar com o outro. Gente, que bom, que bacana. Fala de uma maturidade emocional muito legal. Mas, Verusca, e aqueles que ficam agarrados nas nossas pernas, o que que a gente faz? Você vai puxar do meu colo?
Nunca, jamais. Ele vai saindo gradativamente e é por isso que é importante um familiar representar esse momento de adaptação, porque ele só precisa dar um tchau. E no momento que ele transfere esse vínculo dele do familiar para uma pessoa de referência da escola, ele já consegue estabelecer novas conexões, não só com o adulto referencial da sua sala, como com seus amigos de dentro de sala de aula. Ele começa a estabelecer brincadeiras, ele começa a se relacionar, a brincar, a pegar objetos, a dividir, a querer trocar. Ele começa a entrar no novo mundo e essa mochila que veio pesada, ela começa a ficar leve, porque o medo, a culpa, começa a ir embora. A criança começa a perder o medo de estar ali. Pelo contrário, ela vem com desejo, com vontade de, meu Deus, o que será que eu vou encontrar aqui hoje? O que será que vai ser de bacana, divertido? Será que vai ser pintura? Será que vai ser massinha? Será que vai ser uma brincadeira com bola? Será que eu vou passear pela escola? Porque o que acontece, né? Geralmente no primeira, segunda semana de adaptação, quando as crianças estão chegando na escola, a nossa referência, a nossa base é a sala de aula, porque lá é o lugar sagrado deles. Eles saem da casa, né? Que é o lugar sagrado, e vão para um outro lugar, que é a sala de aula. Enquanto ele faz essa transição, ele precisa primeiro adquirir a segurança. Então, por isso que geralmente, durante essas primeira e segunda semana de aula, nós costumamos realizar atividades dentro de sala, até mesmo as atividades extras, né? Porque não é somente um professor regente que tem. Existem outros professores que aparecem e surgem, né? Para estabelecer novos laços e novos vínculos com eles. Então, o que acontece? Nós vamos introduzindo isso gradativamente. Assim como a sala e a nova rotina, nós vamos introduzindo novos espaços. Sabe as aulas passeio? Pois é, você vai falar assim, ai, Verusca, você vai tirar meu filho para passear da escola? Ah, não. E eles passeiam, gente, e passeiam muito. Passeiam pelo pátio, passeiam pela biblioteca, passeiam para fazer um piquenique num lugar calmo, tranquilo, sossegado. Essa é uma forma dele se relacionar com o espaço, com o ambiente, né? Ele vai tirando dessa mochila esse desejo de conhecer algo novo e vai tirando dessa mochila esse medo e vai trazendo dessa mochila, ele tira dessa mochila a iniciativa de, opa, tem alguma coisa interessante ali acontecendo, vou lá ver o que é. E para quem não anda, começa a andar, começa a dar seus primeiros passinhos, né? Não anda não, eles já andam, mas acontece que existe um certo medo, um certo receio, então eles pedem um colinho, vão agarradinho nas perninhas, mas quando eles percebem que tem algo bacana lá na frente, eles não seguram nem nossas mãos, lá vão eles embora descobrir o que vai acontecer. Então eles brincam de subir, de descer escadas, eles brincam de subir e descer obstáculos, né? Eles vão tirando de dentro dessa mochilinha deles tudo que é do imaginário da cabecinha deles, né? Não somente como materiais pessoais deles, mas coisas que eles desejam fazer. Eles trazem muitos desejos lá. E de lá os pais também costumam trazer, né, e retirar as suas dúvidas. O meu bebê dorme dessa forma, ele come dessa forma. Será que dá para ajustar com o grupo? Como é que ele vai caminhar junto? Esse caminhar junto é rápido? É devagar? Preciso saber quanto tempo demora a adaptação, porque eu tirei férias, eu preciso de 2 semanas no máximo, porque daqui a 2 semanas eu vou ter que voltar a trabalhar. Pode acontecer de ser rápido assim? Geralmente é. No máximo, a gente precisa somente de 7 dias, 5 da semana,
conto final de semana e mais 2 da outra semana, para que eles possam se adaptar nesses primeiros 5 dias a esse espaço, a esse lugar, né? E ter o final de semana para a gente poder ter esse feedback para a próxima semana. E geralmente na quarta-feira da semana seguinte, eles dão tchau para os pais, pegam a mochilinha e vão embora, seguir o seu rumo, conhecer um novo mundo e construir a sua identidade. E como é bacana poder ver a construção da identidade deles, porque dentro dessa mochila existe não só fraldas, chupetas e mamadeiras, existe também roupas reservas. E uma das roupas reservas é o uniforme que ele chega. O uniforme é uma marca, o uniforme é uma identidade. Opa, peraí, eu tô colocando essa roupa, eu tô vestindo essa camisa porque eu vou para esse lugar e esse lugar é só meu. Nesse lugar estou eu e os meus amigos e os meus adultos de referência da escola. Os meus pais vão me deixar lá e vão trabalhar e fazer as outras atividades deles. Então a importância do uniforme também, para ele se reconhecer e construir a sua identidade, né? Porque o uniforme ele fala da questão da identidade. Eu pertenço a esse grupo. Fala da noção do pertencimento e é muito importante. Porque quantas vezes você chega, tá lá arrumando a mochila do seu filho e ele começa a perceber que o uniforme está esticadinho lá na cama e já começa a colocar o uniforme, já começa a querer colocar o sapato, troca a meia e já corre para a porta, né, de casa e fala assim, opa, vamos embora, tô pronto para poder me aventurar nesse novo mundo, nesse novo universo, né, que eu estou sendo inserido gradativamente. E eles geralmente chegam com muito orgulho nesse espaço, né? Mostrando a sua mochila, compartilhando com seus amigos, assim, as suas descobertas e mostrando, né? E muitas das vezes sentando, mostrando a mochila mesmo. Essa é a minha, essa é a do meu amigo, a do meu amigo é igual à a minha é leve, a do meu amigo é pesada. Então a gente vê o quanto de relação, de quanto de emoção, o quanto de conhecimento e de pertencimento essa mochila carrega. A mochila ela carrega uma história, ela carrega a história da vida da criança. É a roupa dela, é a chupeta dela, é a mamadeira dela, mas é a história dela e da família dela, né? É a história daquela mãe que está deixando ali naquela mochila o medo. E aos pouquinhos aquele medo sai da mochila. As angústias. Vai se adaptar rápido? Vai se adaptar devagar? Como é que vai ser? Eu preciso ficar aqui? Eu não preciso ficar aqui? Como é que eu faço? E gradativamente isso vai desaparecendo da mochilinha deles. E eles vão trazendo novidades para casa. Porque a mochila é um vai e vem. O que eles levam para a escola, eles também depois levam para casa. Então é muito interessante ver essa construção, essa relação, esse objeto que não deixa de ser um objeto de transição, porque o que vem dentro da mochila vem de casa, vem uma história, mas o que vai na mochila da escola também fala das vivências, do que foi experimentado dentro da sala de aula. Um mobile, uma pintura, um brinquedo. Quantas vezes nós realizamos isso, né? A importância da criança trazer algum objeto de transição de casa para que ela se sinta segura e tranquila nesse espaço. E ela vai lá, abre a mochilinha dela, encontra aquele objeto e aquele objeto acalma o coração. E quantas vezes nós mandamos para casa objetos da escola, que eles brincaram, que eles interagiram, que eles gostaram muito e que querem levar para casa. E é tudo super combinado, tudo super muito bem, porque leva para casa um pouco da história da escola.
como não existe ainda uma linguagem verbal completamente estruturada, né, nesses primeiros dias, o objeto vai contar de uma certa forma como foi o dia da criança na escola, né? Porque quando ele chega em casa e leva uma bola e vai brincar de bola com a sua família, é um sinal de que, opa, meu filho se divertiu jogando uma bola. Quando chega uma boneca ou um livro e ele senta perto do pai, da mãe, da avó, também fala dessa história, né? Opa, tem alguma coisa interessante aqui. A brincadeira com a boneca, a brincadeira com o livro foi muito legal. Então o dia dele foi muito legal, né? Então a mochila é algo muito significativo. É algo que traz uma história incrível e que muitas das vezes a gente não presta atenção nela, mas a mochila ela traz a característica da criança e de sua família, né? Então, como é bom a gente poder observar esse detalhe quando a gente está arrumando a mochila deles, né? Tanto quando a gente recebe de vocês, quanto vocês recebem da escola. Então fica aqui para vocês hoje essa nossa conversa sobre a mochila, o que a gente carrega na mochila durante o nosso período de adaptação, no primeiro dia de aula. É muita história que tem ali dentro, é muito desejo, é muita vontade, são os medos, são as ansiedades, são as expectativas, são os objetos pessoais, né? E são as nossas referências, porque no que a gente vê uma mamadeira com um potinho de leite, a gente sabe que ele precisa desse leitinho em alguma parte do dia. No que ele volta da escola com um desenho, com um brinquedo, a gente sabe que ele se divertiu com esse brinquedo, com esse desenho. Então, a mochila ela fala, ela traz uma linguagem e ela traz uma linguagem incrível, justamente por não falar verbalmente. É um objeto que fala por si só. Então, essa é a minha fala de hoje para vocês. Quando vocês forem arrumar a mochila dos seus filhos, prestem atenção em tudo que vocês colocam lá. Coloquem amor, fé, esperança, né? Acreditem, tenham confiança. Mesmo quando você pensa assim, você tá lá arrumando a mochila, você fala assim, ai, não vai dar certo isso, tenho certeza. Acredita. Acredita porque eles podem e eles podem muito. E o que é mais interessante é que a gente fica encantado, né? A minha palavra quando eu coloco na mochila de cada um é encantamento, porque eu fico muito encantada, né? Não somente eu, mas como quando as pessoas que trabalham comigo, quando a gente consegue perceber em mais ou menos um mês assim, o quanto eles evoluíram, o quanto essa mochila se encheu e se esvaziou. Ela precisa estar cheia, mas ela precisa estar vazia para que ela possa se encher de novo. E encher de quê? De novas histórias, de novos conhecimentos, de novas expectativas, de novas possibilidades. Então, um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e preste atenção na mochila, que ela tem muita coisa para contar para vocês. Tchau!